Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa, seja lá o tempo que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos falar hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. Qualquer guerra, né? Ainda mais essas de grandes proporções, elas têm um contexto geopolítico muito anterior à ocorrência delas. Então aqui a gente vai pincelar, na verdade menos do que pincelar, o contexto político da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Contexto geopolítico da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela fez 100 anos agora há pouco tempo, né? Então ela foi um conflito que durou de 1914 a 1918 oficialmente, né? Então agora em 2018 ela fez 100 anos. Então por causa disso tiveram vários atos, né? Em homenagem às batalhas, às pessoas que perderam as vidas, enfim, as vitórias também da Primeira Guerra Mundial. Por isso ela voltou a ser assunto de uns tempos para cá, tá? Não é um tema favorito para vestibular, não é um tema favorito para Enem, não é, tá bom? Não é todo ano que aparece, tem ano que nem aparece, tá certo? Mas quando aparece, vão aparecer nas provas de História e Geografia com os principais pontos, os principais acontecimentos, tá? E muitas vezes falando desse contexto geopolítico. Por isso eu vou dar uma pincelada nele aqui. Nós vamos falar hoje então da parte anterior à Primeira Guerra e do seu desenvolvimento. Tá? A gente não vai entrar na parte das consequências da Primeira Guerra, isso fica para a aula sobre a Segunda Guerra. Tá bom? Porque é muito aceito, né, que a Segunda Guerra, na verdade, é a continuidade da Primeira. Praticamente elas nem pararam. Né? É como se você tivesse só uma pausa no meio do caminho e depois continuasse. Então não vamos falar das consequências da primeira, porque as consequências da primeira vão levar à segunda. Vamos falar então das causas geopolíticas da Primeira Guerra. Algumas causas. A menor parte das causas, tá? Porque tem muita coisa por trás aí, tudo bem? Espero então tentar ajudar vocês. Eu sou, como vocês já sabem, o professor Felipe, Instituto Federal de Jundiaí, quer dizer, de São Paulo, campus Jundiaí. E vamos lá para a nossa breve aula sobre o contexto geopolítico da Primeira Guerra Mundial. E lembrando também, pessoal, que eu vou falar aqui da Europa. Tá? É muito comum, na verdade, é extremamente comum, que a gente só fale da Europa quando fala em Primeira Guerra Mundial, mas ela aconteceu em outros continentes também. Por exemplo, África e Ásia tiveram muita luta da Primeira Guerra Mundial. O Japão estava envolvido na Primeira Guerra Mundial também. A gente fala pouco disso. Então eu vou falar principalmente do contexto europeu, que é o que mais aparece, mas no final a gente pode dar uma pinceladinha no Japão também, tá certo? Vamos lá então. Opa, aí tem que apertar, né? Bora. Pessoal, primeira coisa, então vamos definir o que foi a Primeira Guerra Mundial. Tá? Tiveram várias outras guerras antes com alcances enormes. Tá? Mas esse foi o primeiro grande conflito com alcance mundial. Ou seja, você teve lutas em vários continentes acontecendo ao mesmo tempo, todas dentro da mesma grande guerra. Tá? É claro que no passado aí ao longo da história da humanidade, você teve guerras acontecendo ao mesmo tempo em vários continentes, mas elas não eram conectadas diretamente, como no caso da Primeira Guerra Mundial. Então por isso que a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Tá? Foi o primeiro conflito com esse grande alcance mundial, lutado por mais ou menos 70 países, ou se você contar 70 países hoje, mas se você contar entre colônias na época e as potências europeias, né, hoje em dia seriam mais ou menos uns 70 países envolvidos, e praticamente metade da população mundial, se somar aí a população desses países. Claro que não foi todo mundo que foi para a luta, né? Somando a população desses países todos, chegaria em praticamente metade da população mundial. Tá? Os números dessa guerra foram impressionantes. Lá no Moodle vocês têm acesso então a uma notícia de jornal, eu não me lembro que jornal que é, um jornal de Minas Gerais, que fez um levantamento na época dos 100 anos da guerra, fez um levantamento dos números da guerra.
números de mortos, números de feridos, enfim, números até de dias de algumas batalhas, de projéteis, enfim, vários números relacionados à guerra para vocês terem uma noção do tamanho, da dimensão que essa guerra foi. Tá bom? Quando ela aconteceu? Bom, oficialmente entre 1914 e 1918. Tá bom? Digo oficialmente porque antes disso já estavam havendo vários conflitos na Europa por causa das tensões que existiam no continente. Só que esses conflitos eles ainda não eram parte dessa grande guerra aqui. Quando essa grande guerra foi iniciada, esses conflitos tinham ocorrido anteriormente. Claro que os conflitos levaram a guerra a acontecer, mas oficialmente, quando deflagra a grande mesmo guerra, é a partir de 1914. Tá bom? Aonde ela aconteceu? Em várias partes do mundo. Mas os principais atores, os que iniciaram a pancadaria, eram atores europeus da época, tá? Divididos principalmente em duas alianças principais. Tínhamos aqui a Tríplice Entente, tá? Construída ao longo do tempo à base de tratados políticos, muitas vezes tratados secretos, tudo bem? Alguns deles a gente vai até comentar aqui durante essa aula. E do outro lado nós tínhamos a Tríplice Aliança, da mesma maneira, constituída em cima de acordos e tratados políticos e militares, alguns secretos, outros não. E esses acordos eles vão costurando então alianças. Na hora que o conflito estoura em alguma delas, estourou o conflito aqui, esse conflito vai ativando várias alianças. A ativação de várias alianças leva a um conflito de grandes proporções. Tá? Então, a princípio, as duas grandes alianças, Tríplice Entente e Tríplice Aliança, Tríplice Entente com Reino Unido, França e o Império Russo, na época, e Tríplice Aliança com Império Alemão, Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Tá? Repara que está aí Império Alemão, Reino da Itália, porque na época eles eram chamados assim. Não era a Alemanha, não era a Itália como conhecemos hoje, não era a Rússia como se tem hoje. Tá? Era Império Russo, Império Alemão e o Reino da Itália. Tudo bem? No decorrer do meio do caminho houveram algumas mudanças e o nosso amigo Reino da Itália ele muda de lado ainda, praticamente no início da guerra, e o Império Otomano, atual Turquia, tá? O Império Turco-Otomano, a atual Turquia foi o que restou desse império, entra na jogada do lado da Tríplice Aliança. Tudo isso aí envolvendo jogadas políticas por trás, vamos dar uma olhadinha. Né? Vamos lá, a mudança de lado do Reino da Itália foi uma manobra que os caras fizeram. Tá? Existia um acordo, existia uma aliança da Itália com o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, porém era uma aliança de defesa, certo? De defesa, e a guerra começou declarada pelo Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro declarou a guerra. E a aliança que a Itália tinha, de acordo com a Itália, né, era uma aliança de defesa. Eu nunca li esse documento, tudo bem? O que você acha são vários compilados na internet, livros históricos também que falam sobre isso. Tem alguns livros que são bem interessantes, se vocês quiserem saber desses conflitos, que são bem resumidos até, são fáceis de ler para a gente. Bem famosos até, aquele que é a história da humanidade, uma breve história da humanidade, uma breve história do século XX. Eles trazem, organizados numa ordem cronológica, o que a facilita para a gente, esse desenvolvimento dos grandes conflitos. Tá bom? Então esses são dois exemplos, tem outros. Tem um que eu tenho aqui, que eu ganhei do meu avô, que são as 100 maiores guerras que mudaram a humanidade também. É um livro muito legal, principalmente para as guerras mais antigas. Né? Enfim, nunca li esse tratado na íntegra, né? Mas o que você acha que era um tratado de defesa? Então a Itália aproveita que quem declarou a guerra foi o Império Austro-Húngaro para dizer, opa, se você fosse atacado, aí sim eu entrava do teu lado. Como tu não foi atacado, eu não vou entrar do teu lado. Ela faz isso por quê? Porque ela tinha interesses em alguns territórios dentro da Europa. A Itália ela fazia fronteira com o Império Austro-Húngaro. E nessa fronteira dos dois países existia uma tensão. Existia uma briga ali. A Itália queria aumentar sua fronteira. Né? Então ela aproveita essa deixa desse contrato de defesa, que não era um de ataque. Né? Então quando a Áustria-Hungria ataca, a Itália sai fora pensando, opa, eu vou sair fora porque eu posso me aproveitar disso para depois pegar os meus territórios da Áustria-Hungria. Tá? Então a Itália faz esse movimento e acaba indo para o lado
de França e Reino Unido. Junto a isso, existiam também outros acordos da Itália, do Reino da Itália com a França e com o Reino Unido, acordos bilaterais que eles tinham, tá bom? Mas o principal motivo italiano, geopolítico dentro da Europa, seria essa fronteira com o Império Austro-Húngaro, que eles queriam aumentar o território ali, tá certo? Então eles vendo essa chance, eles mudam de lado. Tá? Eles não chegam nem a entrar na guerra do lado da Tríplice Aliança. Eles ficam meio ali do lado de fora olhando, e aí depois eles entram do lado da França e da Grã-Bretanha. Quando entram, já entram do outro lado, tá bom? E no lugar deles entra o Império Turco-Otomano. Pessoal, esse império ele tem uma importância histórica muito grande. Claro, vários impérios têm, mas ele tem uma importância histórica muito grande, principalmente quando a gente fala das grandes navegações europeias para cá. Tá? Então o Império Turco-Otomano ele teve uma influência muito grande na Europa. Dominou toda aquela parte do Oriente Médio, inclusive dominou partes da Europa também. Só que na época da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ele já vinha se enfraquecendo há um tempo. Ele vinha de algumas derrotas militares, tá? Ele vinha de várias perdas de territórios dentro do continente europeu. Depois vou mostrar para vocês e explico um pouco melhor. O Império Turco-Otomano tinha territórios dentro da Europa que ele foi perdendo ao longo dos anos, logo anteriores aí à Primeira Guerra Mundial. Então ele já tinha uma rixa ali com o Império Russo e tinha uma simpatia com o Império Alemão. Tá? Então isso facilitou o Império Otomano a entrar lá do Império Alemão, visando a pancadaria com o antigo inimigo que era o Império Russo e visando também recuperar alguns territórios que ele tinha perdido dentro do continente europeu. Tá? Então, por causa disso, por trás, o Império Otomano entra no lugar da Itália, formando aí as duas alianças principais. Claro que não eram só esses 6 países e impérios envolvidos, existiam outros também. Esses são os principais atores. Tá? Logo ali do lado do Império Turco-Otomano tem a Bulgária, tem a Sérvia, tem a Romênia, e no caso da Bulgária e da Sérvia na época, eles eram atores importantes, tanto políticos quanto militares, na parte do sul da Europa. Eram inclusive países que as principais potências, França, Reino Unido, tal, eles temiam o Império Austro-Húngaro, eles temiam que países daquela parte sul da Europa, ali da região dos chamados Balcãs, né, que envolve também a Grécia, eles temiam que países daquela região conseguissem alcançar um poder muito grande, formando uma futura ou provável nova potência europeia, a Bulgária ou a Sérvia, por exemplo. Né? Então ali eram países que também participavam da guerra, tá? Mas não eram grandes potências como Reino Unido, França, Império Russo, Império Turco-Otomano e o Reino da Itália e o Império Alemão. Tá bom? Então temos aqui uma primeira manobrinha geopolítica da Primeira Guerra Mundial. Continuando. Por que essa guerra chamou tanta atenção? Né? Porque sempre fala assim, Guerra Mundial. Se fala em tanto das guerras mundiais, tiveram tantas outras guerras, por que a Primeira Guerra Mundial ela chamou tanto a atenção? Calma aí. Bom, quando a gente fala de guerras mundiais, rapidinho a gente lembra da explosão da bomba atômica lá no Japão, na Segunda Guerra. Mas a Primeira Guerra, ela trouxe tantas inovações quanto a Segunda, se não mais. Tá? A gente teve na Primeira Guerra a estreia dos primeiros tanques de guerra. Era um tratorzão, né? Mas tinha algumas armas nas laterais. Tanques de guerra bem diferente dos tanques de hoje. Tá? Nós tivemos a estreia dos tanques Mark I, não lembro mais os nomes deles, mas eles foram, na época, uma grande evolução no campo de batalha. Isso marcou muito a Primeira Guerra Mundial. Tivemos também o uso das trincheiras. Trincheiras já tinham sido usadas anteriores à Primeira Guerra Mundial. Porém, aqui trincheiras quilométricas assim, de centenas de quilômetros de redes de trincheiras cavadas no continente europeu. Isso marcou muito a guerra, né? Ficou conhecido como a Guerra das Trincheiras. Muitas vezes era uma trincheira de um exército de um lado e a trincheira do exército inimigo do outro, e esse espaço entre as duas eram de alguns metros. Tá? Então elas muitas vezes estavam próximas, às vezes estavam mais afastadas, mas não é difícil vocês procurarem na internet e acharem várias histórias curiosas sobre as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Mas ficaram marcadas por quê? Porque elas travavam a guerra, né? Travavam no sentido de travar mesmo, deixar a guerra parada. Né? Era muito difícil você sair dessa trincheira e entrar na outra, você fazer um uihi, não dava. Quando tu botava a cabeça para fora aqui, o cara daqui
queria te dar um tiro. Né? Então a guerra ficava muito parada, era uma guerra muito disputada no centímetro. Sem contar que as trincheiras elas eram muito não higiênicas, né? A estrutura delas era muito precária, então você tinha disseminação de várias doenças ali, inclusive na época a grande epidemia da gripe espanhola foi ajudada pela Primeira Guerra Mundial, pelas trincheiras com certeza. O filme agora recente, 1917, vai mostrar bem essa história das trincheiras, tá bom? Então isso marcou a Primeira Guerra Mundial. Outra coisa, aviação militar, pessoal. Hoje em dia os aviões são muito comuns, mas eles são novos. Se você pegar a história da humanidade, eles são novíssimos. Santos Dumont fez o primeiro voo com um avião com 14 bis, um voo controlado, e não aquele voo de bicicletinha que pulou da montanha e desceu o morro lá dos irmãos Wright. Um voo com um avião controlado, que decolou por força própria de um terreno plano, né? Voou e voltou, tá? 14 bis. Foi em 1906, se não me engano. De 1906 para cá, a gente tem um pouco mais de 100 anos só de aviação, desde que ela começou. Tá? A Primeira Guerra, então, começou em 1914 e estava pegando o início da história da aviação. Então, foi a primeira guerra com o surgimento da aviação militar, o emprego da aviação militar. Antes disso, você tinha, claro, balões, né, que também atuavam ali para o galera ver, fazer um reconhecimento, tacar uma bombinha aqui, outra ali. Mas com a aviação militar assim extensiva, foi na Primeira Guerra Mundial. Junto disso, a gente tem também o uso de armas químicas, que marcou bastante, tá bom? Inclusive, aí na Primeira Guerra Mundial, elas não eram crimes de guerra ainda. Essa era uma novidade. Hoje em dia, é proibido produzir armas químicas, proibido, né, usar em guerras. Veja só, pessoal, até as guerras têm regras. Que coisa, né? Essas 4 coisas aí marcaram bastante a Primeira Guerra Mundial. Outras imagens aqui, por exemplo, das trincheiras, né, representando então o grande número de mortos na guerra. Em algumas batalhas você tem aí 100, 200, 300, 400, 500 mil baixas, né, entre mortos e feridos, às vezes até mais, chegando a 1 milhão, somando mortos e feridos em apenas uma batalha. Tá bom? Batalha de Somme, por exemplo, ali na França, com o Reino Unido, Alemanha. Aqui então tem representando esses números altíssimos de baixas da Primeira Guerra Mundial, coisa também que não tinha sido visto antes em tamanha escala, tá? Também fez marcar ela na história. Aqui na parte de baixo a gente tem a imagem de uma trincheira vista de dentro, e nas 2 fotos aqui na direita nós temos imagens de trincheiras vistas de cima. Então olha só como tem aqui as linhazinhas, ó, são linhazinhas de trincheiras, buracos cavados no chão, né? Então aqui essa outra você consegue ver até mais claro, olha só. Elas eram conectadas por outras trincheiras, né? Então você ia fazendo redes de trincheiras, uma conectadas na outra, e isso se estendia por centenas de quilômetros pela Europa, tá bom? Então marcaram bastante. Como eu já falei para vocês, as armas químicas, a aviação, temos até o símbolo do Barão Vermelho, né? Foi um grande aviador da Primeira Guerra Mundial do Império Alemão, os tanques de guerra e os submarinos. Submarinos eles já existiam antes, né? A ideia vem lá de antigamente, né? Mas eles começaram a ser usados extensivamente na Primeira Guerra Mundial. O Império Alemão começou a usar bastante para afundar alguns navios mercantes, né? Que faziam aí o contato entre Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, e outros, né? Então foi a primeira guerra aí com uso extensivo de submarinos, várias novidades tecnológicas envolvidas, certo? Mas afinal, o que estava rolando para ter explodido uma guerra dessa proporção? Pessoal, a gente tem que lembrar que nessa época, final do século XIX, início do século XX, vamos voltar até um pouco atrás, século XIX como um todo, né? Tava ocorrendo aquela corrida colonial, principalmente na África, né? Então a expansão dos impérios europeus para a África, para a Ásia, atrás de mercados consumidores para suas recém-indústrias, afinal o planeta passava pela segunda revolução industrial, o planeta não, né? Algumas nações, né? Ou atrás de matéria-prima, eles iam atrás de territórios, tá? Então toda essa expansão colonial tem um limite, que é o limite do tamanho do planeta. Então acaba que uma hora tudo já é colônia de alguém, mas continuam surgindo impérios novos, né? Então o Império Alemão foi um império novo, se comparado com a França, com a Grã-Bretanha, ele foi um império novo. A Alemanha se unificou ali no século XIX, a Itália também. Então foram novos
novas organizações nacionais que surgiram com essa vontade também de ter o seu próprio império colonial, só que precisavam de espaço para isso. E aí, para eles conseguirem mais espaço, vão surgindo as tensões, surgindo as pequenas provocações, as pequenas tretinhas alfinetadas entre os países que já tinham várias colônias e esses novos que queriam um pedacinho desse espaço. Tá? Então as ideias imperialistas na Europa, com essas ambições territoriais, ambições coloniais, tanto na África quanto na Ásia, e às vezes até mesmo dentro da própria Europa, que um queria mais um pedacinho do outro para cá e para lá, começaram a fazer que várias tensões, vários climões fossem surgindo no ar, surgindo entre os governos. E esses climões vão levando a vários acordos secretos. É que nem na sala de aula. Você era amiguinho da fulana lá. Entra um aluno novo. A fulana fica amigo do aluno novo. Você fica meio puto. Né? Aí você vai querer ficar amigo do outro lá. E aí você vai fazer seus contatos novos. A mesma coisa aconteceu aqui com os países. Na verdade, pessoal, as relações políticas são uma grande sexta série. É uma coisa maravilhosa. Né? Mas então, ideias imperialistas de expansionismos, né, dos países que já existiam e dos novos atores, principalmente o Império Alemão e o Reino da Itália. Tá? Muitos sentimentos nacionalistas. Então, como tu tem essa recém-unificação dos países, isso vem com um sentimento nacionalista muito forte. Né? Não, acabamos de unificar todos os reinos germânicos, tá? Os principados da Alemanha agora são uma coisa só. É o Império Alemão. Então isso vem com aquela ideia de não, o Império Alemão é foda. Tal. Vem aquela coisa do nacionalismo, que não existia só no Império Alemão. Tá? Se fosse só em um lugar, era menos pior. Continuava sendo ruim, mas menos pior. Você tinha esse nacionalismo em vários outros lugares. Então você tinha também no Reino da Itália. E você tinha também outras ideias simpáticas a isso. Então a gente fala aqui em pan-germanismo, né? Movimento com a ideia de unir os povos germânicos da Europa. Então você tem aí o Império Alemão, você tem o Império Austro-Húngaro, dentro do Império Austro-Húngaro, muitos germânicos também representados pela Áustria. Então você tem esse movimento de ideia de união dos povos germânicos, por mais que eles estavam em impérios diferentes. Tá? Isso começa a criar esse clima no ar de não, vamos unir os germânicos de qualquer maneira. Você tinha também o movimento do pan-eslavismo. Os eslavos, então a etnia dos eslavos, a cultura eslava, ela tinha como principal representante o Império Russo, mas vários outros países, principalmente do sul da Europa, ali sudeste da Europa, Bulgária, Sérvia, Bósnia, enfim, vários outros ali na região dos Balcãs também eram eslavos. Então eles tinham a simpatia do Império Russo. Tá bom? Então esse movimento do pan-eslavismo. O problema é que essa região dos Balcãs, ela sempre foi uma região de muita tensão. Tá, pessoal? Já o próximo slide é um mapa para vocês verem isso. Os Balcãs ele é uma região de passagem. E por ser uma região de passagem, muita gente já quis dominar esse local ao longo da história. E esse local já foi dominado por muitos impérios diferentes. Na Primeira Guerra Mundial não é diferente. As pessoas querem esse lugar porque é um lugar estratégico. Com a ideia do pan-eslavismo, o Império Russo vê com olhos muito bons essa região dos Balcãs, até porque daria uma saída para eles para o mar Mediterrâneo. Já eu mostro para vocês isso aí. Só que ao mesmo tempo os Balcãs também queriam se livrar de um outro império, o Império Austro-Húngaro. Porque nem todos os países dos Balcãs, nem todas as regiões dos Balcãs eram independentes. Algumas delas estavam dentro do Império Austro-Húngaro. Então o Império Austro-Húngaro, que tinha ali a Áustria com uma tendência mais germânica, mas dentro dele existia uma parte que era de população eslava, simpática ao Império Russo. Então olha só a costura que está acontecendo. Temos o Império Russo aqui, amigo dos caras que está aqui embaixo. Ao mesmo tempo, uma parte desses caras está dentro de outro império aqui, que é o Império Austro-Húngaro, que é amigo do Império Alemão. Então você tem já uma costura feita aí para que se um só arranja uma briga, todos os outros já vão se envolver. Começa por aí a história da Primeira Guerra. Tá? Então a gente tem ideias imperialistas, expansionistas, a gente tem sentimentos nacionalistas, aqui tem dois exemplos, pan-germanismo e pan-eslavismo, e a gente tem uma tensão muito grande nos Balcãs, que mesmo antes da Primeira Guerra Mundial já tinha havido duas guerras ali, logo um ano antes da Primeira Guerra estourar, os Balcãs tinham tido duas guerras internas ali. Tá? Vamos ver aqui. Esse é o Império
austro-húngaro na época, tudo bem? Pegava a atual Áustria, a atual Hungria e vários territórios de outros países em volta. Só que dentro dele, essa parte aqui embaixo meio cor bege, né? Aqui, ó, vai ficar em destaque, ó, ela representa os eslavos dentro do Império Austro-Húngaro, né? E aqui do lado de fora temos os eslavos fora do Império Austro-Húngaro, mas que gostariam de unir toda essa parte eslava do sul da Europa, fazendo uma grande unificação dos povos eslavos, que depois, mais para frente, aconteceu com a Iugoslávia, mas aí não é o caso, né? Que eles queriam fazer uma grande unificação dos eslavos do sul da Europa. Uma parte estava dentro do Império Austro-Húngaro, então era sempre uma questão ruim para o Império. Esse Império Austro-Húngaro ele sempre lidava com várias tentativas de separação, né? Movimentos separatistas, porque afinal ele era formado por várias etnias diferentes, incluindo os eslavos, certo? E é aí que o negócio começa, aí que dá o estopim da guerra, a gota d'água. Então, juntando aquelas pretensões expansionistas, coloniais, as ideias nacionalistas, as tensões nos Balcãs, que já tinha ali os eslavos do sul querendo que o negócio se juntasse numa coisa só, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro decide, então, para dar uma apaziguada nos ânimos, ele decide ir lá visitar a parte eslava do Império. Que nem acontece hoje, né, pessoal? Que nem acontece hoje. Hoje em dia, por exemplo, agora no contexto político do Brasil, o presidente atual, ele não tem muito apoio da região Nordeste. O que ele faz? Ele vai lá na região Nordeste, às vezes, inaugurar uma obra ou outra, fazer uma média, né? Mesma coisa se você pegar os Estados Unidos, na geopolítica mundial dele. Tem vários locais que os Estados Unidos eles têm aliados, tem vários locais que eles não têm aliados. Muitas vezes eles vão lá visitar esses locais onde eles não têm aliados para tentar fazer uma política, fazer uma média. Foi o que aconteceu aqui. Então o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi na parte eslava do Império para fazer uma visita, fazer uma média, só que ele foi morto. Ele foi morto por um eslavo lá, um eslavo da Sérvia, tá? E a Sérvia era um país eslavo que não fazia parte do Império Austro-Húngaro, mas ele era, dos países eslavos, ele era o mais forte. Tá? Junto com a Bulgária ali, eles eram os dois mais fortes. E aí um sérvio vai lá e mata o cara. Imagina a treta. Né? Quando isso acontece, o Império Austro-Húngaro fica muito puto, claro, e vai atrás da Sérvia fazendo várias exigências. A Sérvia se nega a atender essas exigências e o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia. Claro que a Sérvia não quis acertar essas exigências, já sabendo que, se caso o pau quebrasse, ele ia ter o apoio do Império Russo por trás. Mas, também por orgulho, né, não aceitou e a Áustria-Hungria invade a Sérvia, dando início ao primeiro conflito da Primeira Guerra Mundial. E dando início ao start das alianças. Todas aquelas alianças que foram costuradas, aquelas alianças costuradas com documentos secretos, quando um invade o outro aciona as alianças e uma aliança aciona a outra quando você vê está numa espiral da guerra. Tá certo? Dia 28 de julho, então, o Império Austro-Húngaro declara a Guerra à Sérvia. E aí começa oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá para um mapinha que eu fiz aqui com muito esforço no Paint, tá bom? E no PowerPoint. Temos aqui então, pessoal, um mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Repara como tem bem menos países do que hoje. Né? A gente tem o Império Austro-Húngaro aqui, ó, centro da Europa, o Império Alemão um pouco mais ao norte, o Império Russo a leste, tá? França, Reino Unido, o Reino da Itália. E aqui embaixo, essa região aqui, ó, a gente tem os Balcãs. Tá? Os Balcãs anteriormente faziam parte do Império Otomano. O Império Otomano vinha até aqui. Só que o Império Otomano foi perdendo território ao longo da história. Então você teve a formação aqui, ó, Sérvia, Montenegro, Albânia, Bulgária, Romênia, todos os países que foram surgindo e que tinham aspirações próprias. Tá? Mais a Sérvia e a Bulgária tinham aspirações próprias aqui de fazer uma junção dos povos eslavos. Né? Começa então a treta com o assassinato do Ferdinando. Tudo bem? Então, dia 28 de junho, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia são assassinados por um nacionalista sérvio na capital da Bósnia, enquanto eles faziam uma visita. Isso é considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial. Logo depois disso, em virtude do peso político desse assassinato, né? Então afinal não é todo dia que você assassina o herdeiro de um trono, né?
e dos sérvios não aceitarem as demandas da Áustria-Hungria, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. A Sérvia fica, oh meu Deus, não acredito, né? Mas a Sérvia tinha um aliado em potencial, né, que era o Império Russo. Então, aliado da Sérvia, o Império Russo, devido àquela história do pan-eslavismo, mobiliza os seus exércitos para pressionar o Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro desce para descer a porrada na Sérvia e a Rússia mobiliza, o Império Russo mobiliza os seus exércitos a leste para descer a porrada no Império Austro-Húngaro. Porém, o Império Austro-Húngaro tem um amigo, que é o Império Alemão. Então, aliado do Império Austro-Húngaro, o Império Alemão também mobiliza os seus exércitos para dar uma pressionada no Império Russo. Do tipo, ó, se tu bater no meu amigo, eu vou bater em você. Né? Por trás de tudo isso daí, a gente tinha a França. A França ela vinha muito isolada na Europa, já vou explicar por quê. Ela tinha um acordo com o Império Russo. Tá? Então, para mostrar fidelidade a esse acordo, a França também mobiliza os seus exércitos. Certo? O Império Alemão, que estava sacando o que estava acontecendo, mobiliza os exércitos então tanto para a França quanto para o Império Russo. E aí vai invadir a França. Tá bom? Por que a França estava tão isolada geopoliticamente? Não fazia muito tempo, Napoleão estava tocando terror na Europa. Napoleão, francês, dominou grande parte da Europa ali. As guerras napoleônicas que aconteceram no século XIX mesmo, né, ainda estavam muito presentes na cabeça da galera da Europa. Então, a França estava isolada politicamente ainda por causa, em decorrência das dominações do Napoleão. Tá bom? Um modo dela não ficar mais isolada foi justamente se aliando ao Império Russo. Mesmo o Império Russo sendo uma monarquia absolutista, né? Tinha a figura do czar lá, e a França já com as ideias iluministas contra isso, mas o seu isolamento fez a França ter esses acordos com o Império Russo. Tá bom? Então essa é uma observaçãozinha geopolítica aí. Então a Alemanha, vendo esse movimento, declara guerra ao Império Russo e também à França. Né? Já que a França tinha essa aliança com o Império Russo, o negócio foi entrar em guerra com as duas. Tá bom? Beleza. Continuando aí, diante da movimentação do Império Alemão, o Reino Unido acaba declarando guerra ao Império Alemão também, formando então aí a Tríplice Entente, Reino Unido, França e depois a Itália, né? E do outro lado, a Tríplice Aliança, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e depois o Império Otomano também. Repara que até aqui, Império Otomano e Itália estão quietos, tá bom? No início da guerra, ficaram quietos. Como eu falei, a Itália ficou olhando, né? Mas o que acontece logo depois? Logo depois, a Itália ela já entra do outro lado. Tá? Inicialmente fazia parte da Tríplice Aliança, tudo bem? Só que o contexto que ela botou de acordo de defesa e não de ataque, e os interesses que ela tinha em pegar alguns outros territórios do Império Austro-Húngaro fez com que ela mudasse de lado. Tá bom? Logo em 1915, a Itália entra, então, do outro lado da guerra. Certo? E aí o Império Turco-Otomano entra também. Simpático ao Império Alemão, né? Já tinha acordos militares com o Império Alemão. O Império Turco-Otomano entra do lado do Império Alemão, já que também já era inimigo do Império Russo mesmo, e tinha muito interesse em reaver os seus territórios perdidos na Europa. Tá? Então essa parte aqui, ó, dos Balcãs, olha como ela é estratégica. Você tem a passagem aqui para entrar no Oriente Médio. Ou você passa pelo Império Russo, ou você passa por aqui. Por isso a posição estratégica desse lugar, tá? Principalmente aqui da Bulgária, tá bom? Da Sérvia, certo? A Romênia tem uma história muito interessante, singular aqui dentro dos Balcãs. É muito interessante, que quem quiser ler, eu vou deixar o link até na descrição do vídeo, de uma entrevista feita num jornal português de uma autoridade romena, agora eu não lembro o nome do cidadão lá. Ele conta um pouco da história da Romênia nas guerras. Quem quiser se interessar, né, dá uma lidinha lá, tá bom? Mas então aqui, principalmente Sérvia e Bulgária, que eram passagens, isso aqui foi muito dominado por vários impérios diferentes, por isso uma posição muito estratégica aqui. Beleza? Maravilha. Só que no meio da guerra ocorre a Revolução Russa. A Revolução Russa, então, é um grande acontecimento histórico, porque a partir dela se desenrolaram várias outras coisas. Como, por exemplo, a formação da União Soviética e a Guerra Fria. Tá? Se inicia aqui, oficialmente, né, com a Revolução Russa.
Com a Rússia enfrentando essa revolução interna e várias perdas de território durante a guerra, afinal, o Império Russo ele era um império muito grande em território, mas não era grande militarmente falando, não era tão bem preparado quanto o Império Alemão, por exemplo. Então o Império Russo perde vários territórios e ainda com essa briga interna ele sai da guerra em 1917. Bom, tchau Império Russo. Mas e agora? Ficou menos país de um lado? Não, no lugar do Império Russo a gente tem a entrada dos Estados Unidos no final da guerra, tá bom? Justificativa dos Estados Unidos para entrarem foi que submarinos alemães estavam afundando navios americanos que fariam comércio com o Reino Unido. Então a Alemanha, tentando isolar o Reino Unido de todas as maneiras, já que é uma ilha, queria isolar, queria que não chegasse mais comida, queria que não chegasse mais suprimentos para a guerra, mais nada. Começa a afundar todos os navios que vão para o Reino Unido. Os Estados Unidos fica muito puto com a história e acaba entrando na guerra do lado do Reino Unido e da França e da Itália. Tá bom? Em 1917. Né? Então temos aí um mapinha resumo, aqui em azul escuro, né? A Tríplice Aliança, junto com a Itália, mas a Itália já tem amarelo porque ela trocou de lado. Tá? Então em azul a Tríplice Aliança que foi desde o início até o fim da guerra. Tá? Em azul claro, quem se juntou à Tríplice Aliança no meio da guerra e foi até o fim com ela. Em amarelo aqui, ó, quem era da Tríplice Aliança, mas trocou de lado, no caso da Itália. Em verde, nós temos aqui os países da Tríplice Entente, bem? Império Russo, França e Grã-Bretanha. E nesse verdinho mais claro, os países que no futuro da guerra se juntaram à Tríplice Entente também. Tá? Então, Romênia acabou entrando depois da pancadaria junto com França e Grã-Bretanha, Grécia e Bélgica e Portugal. Tá? Os outros ficaram neutros na guerra, tá certo? Claro que não é neutro assim, né? São neutros politicamente, mas nos acordos secretos muitos deles faziam parte de um e de outro, ajudavam um e outro. A Espanha, por exemplo, né? Até Portugal mesmo, ajudavam tanto um lado quanto o outro da guerra, enquanto não faziam parte ainda. Suíça também, Suécia, enfim, tá bom? E aí algumas linhas das principais frentes de batalha, as linhas de trincheiras, pessoal. Então as linhas de trincheiras, por exemplo aqui, ó, linhas azuis aqui, ó, linhas de trincheiras em novembro de 1914, depois em 1918. Então, nossa, tudo isso aqui era uma trincheira só? Não, eram redes de trincheiras, tá? A gente tinha esse fronte oeste aqui, tínhamos esse fronte leste na Rússia. Repara como o Império Russo perdeu território. Ó. Toda essa faixa verde aqui, que está aqui a oeste dessa linha, foi perdida pelo Império Russo na guerra. Tá bom? E tínhamos outra frente aqui embaixo também, que aí a Bulgária e o Império Turco-Otomano lutavam. Nessa outra figurinha a gente consegue ver. Tá? Então temos aqui uma frente ocidental. Temos aqui a frente da Itália com o Império Austro-Húngaro, onde ela queria pegar uns territórios para ela. Temos aqui embaixo a frente da Bulgária, do Império Turco-Otomano, com a Grécia e a Inglaterra, a França, que vinham das suas colônias na África. E temos aqui a frente do Império Russo com o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Então esse era o teatro de batalha da Primeira Guerra Mundial na Europa. Tá bom? O mapa antes da Primeira Guerra Mundial e o mapa depois. Olha só a diferença, como aparecem vários países novos e alguns desaparecem. Né? Então aqui, ó, vamos começar. Império Russo perde vários territórios que dão origem a vários estados. E também, mais para frente, o Império Russo vai se transformar na União Soviética. Tá bom? Vários países surgem no centro da Europa em virtude do desmantelamento do Império Austro-Húngaro. Então, como o Império Germânico e o Império Austro-Húngaro perdem a guerra, eles perdem também territórios. Né? O Império Alemão deixa de ser o Império Alemão, vira Alemanha, perde territórios. O Império Austro-Húngaro deixa de ser o Império Austro-Húngaro, vira vários países que eram as etnias que formavam esse império. Então você tem Tchecoslováquia, parte da Polônia, parte da Romênia, Hungria, Áustria. Se forma a Iugoslávia, que significa eslavos do sul, tá? Juntando aí a Sérvia como centro dessa formação e os outros países eslavos que saíram do Império Austro-Húngaro, como Eslovênia, Croácia, enfim, tá? Bósnia também. E o Império Otomano deixa de existir também e Turquia entra no lugar dele.
tá bom? Surgem vários outros paizinhos aqui também, Estônia, Letônia, Lituânia. E também, em decorrência disso, você tem a Alemanha perdendo várias colônias, várias não, todas, né? As colônias que ela tinha, tanto na África quanto na Ásia. Tá? Falei que eu ia falar mais da Europa, mas na Ásia o pau estava comendo também. O Japão era um aliado da França e do Reino Unido. Tá? Pegou várias... atacou, né? E pegou várias possessões do Império Alemão, várias ilhas e algumas fortalezas que existiam lá, e ao mesmo tempo aproveitou para expandir o seu território, criando até um estado meio fake lá, um estado tampão entre o Império Russo e ele, tá? Mas aproveitou para expandir seu território para as ilhas do Pacífico, para a China e para a Coreia. Então o Japão estava muito expansionista também nessa época, mas ainda lutando do lado da França e da Grã-Bretanha, tá bom? Bom, resumindo, principais causas geopolíticas da Primeira Guerra, vamos lá. Os sentimentos nacionalistas após as guerras europeias anteriores, que estavam havendo lá, do Napoleão, as guerras nos Balcãs, todas essas tensões, a recém-unificação da Alemanha e da Itália e o desejo de isolar a França. Então esses sentimentos nacionalistas estavam criando muitas tensões na Europa, que nem estão criando hoje em dia por aí, né? Objetivos expansionistas dos novos impérios. Então, o Império Alemão, o Reino da Itália, queriam aumentar, tá? Os seus tamanhos, suas áreas de influência, principalmente por causa de matérias-primas ou por causa de mercado consumidor para suas indústrias. Então você tem aí objetivos expansionistas e colonialistas, tá bom? Conflitos de interesse na região dos Balcãs. A região dos Balcãs, como eu comentei, é uma região muito estratégica, de passagem, né? E também de conflitos étnicos, já que eles eram a maioria, né, etnicamente eslavos, mas você também tem gregos, também tem os romenos, mas etnicamente eslavos, inclusive com aquele alfabeto cirílico, tá? Então tinha o apoio do Império Russo, porém uma parte deles estava dentro do Império Austro-Húngaro, que gerava aí um baita de um atrito, tá bom? Aliança entre os impérios alemão e austro-húngaro por causa daquela questão do pan-germanismo, tudo bem? A França, isolada, buscando aliança com o Império Russo e a Grã-Bretanha, tá? Então essa aliança franco-russa, França e Império Russo. Essa Entente Cordiale, uma coisa que essa Entente Cordiale, quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre ela, fica à vontade, não vou aprofundar aqui, mas foi uma aliança foram acordos, né, entre a França e o Reino Unido, o Império Inglês, né, a Grã-Bretanha, que foram muito inéditos, né, porque afinal eles ficaram em guerra por muitos séculos, literalmente, na Europa, e agora eles fazem acordos. A França isolada busca acordo inclusive com o seu antigo grande inimigo, né? Tudo isso para contrabalancear o poder do Império Alemão, que tinha acabado de surgir como uma nova potência na Europa, tá bom? E conflito de interesses entre França e Itália leva a Itália a se aliar com a dupla aliança. Isso no início, né? A Itália vai para o lado da Alemanha e da Áustria-Hungria por alguns conflitos com a França, mas logo depois percebe-se que não, né? O interesse maior da Itália era nos territórios da Áustria-Hungria e ela acaba indo para o lado da França e Inglaterra. Então temos aí o início, né? Formada a Tríplice Entente, já com as bandeiras atuais, na verdade, aí acho que é um erro meu isso aí, né? Acho não, certeza, né? Devia estar com as bandeirinhas lá do início. Então temos então, por causa dessas alianças traçadas, a Tríplice Entente formada, França, Império Russo e Grã-Bretanha, e a Tríplice Aliança, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Reino da Itália. E depois, como a gente viu, isso troca de lado. Tá certo? Pessoal, foi então uma breve pincelada sobre geopolítica antes da Primeira Guerra Mundial e o desenvolvimento do conflito. Tá? Espero que tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Com certeza trouxe mais dúvidas, tem muita coisa por trás. Como eu comentei, vocês podem, quem se interessar por esse assunto, fazer mais algumas leituras, tudo bem? Qualquer coisa, a gente conversa no Moodle, a gente conversa pelo nosso grupo de WhatsApp. Vou deixar mais umas questões para vocês sobre Primeira Guerra Mundial, que tratam justamente dessa parte de geopolítica aí, tá bom? Vocês vão ver que o que eu falei aqui supre bem a demanda das questões, tá certo? São todas as questões de vestibular aí que já passaram, são mais ou menos umas 6 questões, ficam para vocês treinarem, tá bom? Grande abraço para todos e para todas, foi um prazer, nos vemos na próxima.